Lá em 2021, quando o governo Bolsonaro resolveu fazer a privatização da banda 5G da telefonia celular, uma parte dos muitos bilhões que as empresas privadas iam pagar para ter o direito de usar essa banda 5G, iria para uma espécie de cofre, um cofre separado do cofre do Tesouro Nacional. E esse dinheiro, que hoje já chegam a 10 bilhões de reais, não seria administrado pelo Estado. Seria administrado por entidades privadas, com o objetivo de levar a banda 5G justamente aos lugares onde as empresas privadas que iam comprar essa banda não teriam interesse comercial em levar. Então, para o interior da Amazônia, para lugares mais recônditos, para escolas. Só que tinha um detalhe: esse dinheiro, esses 10 bilhões, não seriam administrados pelo Estado brasileiro. Seriam administrados por entidades privadas. E aí é que mora o perigo, porque elas têm muito menos transparência do que a lei obriga que o Estado tenha para prestar contas do meu, do seu, do nosso. E foi aí que a repórter Júlia Afonso, do UOL, investigando essas sombras, acabou encontrando, por exemplo, uma empresa que ganhou um contrato de 113 milhões de reais justamente para cumprir essas obrigações de levar a internet rápida a quem não tem. Com um detalhe: essa empresa tem uma única dona e essa dona faz parte do cadastro do Bolsa Família. E essa era só a pontinha de um grande cofre nebuloso que a Júlia investigou e descobriu. E é sobre isso, é sobre essa investigação da Júlia Afonso que a gente vai conversar aqui hoje no UOL Prime. Muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Júlia Afonso. Tudo bom, Toledo, ouvintes e espectadores? Eu sou José Roberto Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Júlia Afonso, como é que alguém que está no Bolsa Família pode ganhar uma licitação para um contrato de 113 milhões de reais? Bom, primeiro eu fiquei interessada, nesse cofre, como você falou, quando eu descobri que o Centrão também estava interessado nesses bilhões. E aí eu resolvi olhar como que esse dinheiro estava sendo gasto, né? É uma estrutura bem complexa, porque, como você falou, é um dinheiro que as operadoras que venceram o leilão não transferiram para a União, elas aplicaram nessas entidades que fazem parte de uma estrutura que já havia sido usada no leilão do 4G e foi repetida no leilão do 5G. Então, você tem duas entidades privadas que foram criadas pelas operadoras e elas gerem esse dinheiro, são quase 10 bilhões de reais. E elas têm obrigações pelo edital. Uma delas tem que levar internet para escolas públicas e a outra precisa ampliar a infraestrutura de internet no país, colocar cabos de fibra ótica no leito de rios na Amazônia, trocar antena parabólica. Você tem ali missões, muito bem definidas pelo edital do 5G. Então, essas entidades elas passaram a ser controladas por aliados do grupo político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí a gente vai conversar aí ao longo desse episódio. Eu já entendi bastante onde é que nós vamos chegar, espero. Mas eu queria entender uma coisa antes. Como assim entidades privadas? São o quê? Organizações não governamentais? São empresas? São fundações? Qual que é a persona jurídica que está administrando esses 10 bilhões? São organizações não lucrativas. Elas receberam, então, o dinheiro das operadoras e elas precisam fazer as obras, Em vez de um ministério fazer, quem faz são as entidades. E acima delas, você tem dois grupos. Inicialmente, o edital do 5G tinha dito que caberia à Anatel liderar esses grupos. Então, para uma delas, você tem um grupo específico que vai supervisionar e fiscalizar essas atividades, e para outra, você tem um outro grupo que vai fazer a mesma coisa. Por que dois? Porque cada empresa, cada grupo de empresas ganhou uma frequência por onde vai o 5G, vamos dizer assim. Então, eles meio que colocaram assim, esse grupo de empresas vai colocar esse dinheiro X, vai fazer essas obras. Essas empresas que ganharam esse outro lote vão fazer os serviços Y e vão colocar o dinheiro Z, vamos colocar assim. E daí eu fico imaginando que eles vão dizer, não, esse dinheiro não é público, esse dinheiro é privado.
porque afinal de contas é o dinheiro das empresas, embora elas tenham comprado o direito de usar uma concessão pública. Portanto, o dinheiro, no fundo, é público, porque era que a banda é pública, tá certo? Ela não é permanentemente doada para essas empresas. E quem nomeia esse grupo, quem nomeia os gestores dessas entidades que administram esses 10 bilhões de reais? Inicialmente, as operadoras montaram essas entidades com engenheiros, né, com advogados, como se fosse uma microempresa mesmo, porque elas precisam fazer as obras, né? E com o tempo, passando, né, ao longo dos últimos anos, o Centrão descobriu e começou a colocar os seus próprios aliados para dirigir essas entidades. Só fazendo um pequeno parênteses, o setor público de telecomunicações, ele é cota do Davi Alcolumbre no governo Lula, né? Então, o Davi Alcolumbre, ele indicou, por exemplo, o ministro das Comunicações, o atual deputado federal Juscelino Filho, que saiu no ano passado. Na Telebrás, você tem também alguns indicados, tem uma ex-funcionária do governo do Amapá. Na Anatel, o senador conseguiu emplacar um conselheiro. O grupo conseguiu ir, ao longo desses anos, colocando aliados em postos estratégicos para dirigir não só o Ministério, Anatel e Telebrás, como essas entidades. Essas entidades, elas têm capacidade técnica para fazer esse tipo de obra ou elas subcontratam empresas de engenharia, empreiteiras, construtoras? Como é que funciona? Elas subcontratam, elas fecham contratos com empresas de engenharia, empreiteiras, para elas conseguirem fazer, operadoras, né, de telefonia que vão levar a internet para prestar esse serviço. E aí é que entra, né, a pergunta que você tinha me feito. Da onde surgem esses contratos? A gente não tem acesso à íntegra desses contratos, embora sejam dinheiro de uso público, né? Porque se fosse no Ministério, eles teriam que dizer, olha, a gente contratou a empresa A, a empresa B, o corpo técnico do Ministério tem os funcionários A, B e C. Nessas entidades, não. Eu consegui descobrindo alguns dos contratos, e entre eles o da beneficiária do Bolsa Família, mas também já publiquei outra matéria mostrando que uma das entidades tinha contratado o escritório na época da então mulher do ministro Dias Toffoli. Também já contratou filho de ministros do STJ, ex-mulher de deputado. Então, assim, elas foram sendo ocupadas por aliados mesmo. Quer dizer, é para acabar com o mito de que o dinheiro, quando é privado, não tem influência política, né? Vem cá, isso daí, esse dinheiro, esses 10 bilhões, se eu entrar lá no portal da transparência da Controladoria Geral da União, eu consigo ver como é que ele está sendo gasto? Não, você não consegue ver como ele está sendo gasto. O que a gente consegue ver para uma das entidades, ela publicou um PDF com as empresas que ela contratou, mas ela não publica, por exemplo, quem são os funcionários que estão lá dentro. Então, tem ex-chefe de gabinete do ex-ministro Juscelino está lá, tem um advogado que presta serviços, o escritório dele, na verdade, do qual ele é conselheiro, presta serviço para o Instituto do ex-ministro. Você tem muitas ligações que você não consegue ver, né? Porque eles simplesmente não divulgam quem são os funcionários. Mas uma das entidades tem um PDF, foi lá que eu achei, olhando empresa por empresa e dono de empresa por empresa, quem são os contratados, e achei a beneficiária do Bolsa Família. A outra entidade, ela não publica absolutamente nada. Ela publicava processos de contratação. E nessa outra entidade, eu acabei descobrindo que eles estavam contratando uma empresa para fazer relações institucionais, uma série de serviços sob demanda. E um deles era monitoramento eleitoral, panorama de candidatos, o que me chamou a atenção, porque o edital colocou serviços específicos de engenharia para essas entidades. Deixa eu ver se eu entendi. A banda de telefonia, que é pública, é um bem público, porque o espaço é limitado, foi vendida em leilão para algumas empresas. Essas empresas, por obra da lei da privatização dessa banda, criaram duas entidades que a gente não sabe exatamente quem está lá e não tem controle público claro e explícito, não tem nenhuma obrigação de publicar isso em páginas como a da Controladoria Geral da União, e elas divulgam se querem ou se não querem. Quer dizer, do mesmo jeito que uma publicou um PDF com a relação das empresas subcontratadas, a outra não publicou. Enfim, elas fazem o que querem e o que não querem e ninguém pode dizer nada a respeito, é isso? A gente que fique caladinho aqui. Elas têm a natureza privada, então elas não têm nenhuma obrigação de publicar absolutamente nada. E eu falei, né, no começo que eu cheguei a achar o escritório da atual ex-mulher do ministro Dias Toffoli, isso não está
publicado, porque o PDF que eles publicam é só das empresas contratadas para fazer a internet. O que garante, Júlia, que elas estão de fato construindo o que elas deveriam construir em contrapartida por terem recebido o direito de explorar essas faixas de 5G? Por exemplo, como você citou lá, colocando fibra ótica no leito de rios amazônicos e não estão monitorando candidatos para usar na campanha eleitoral. Quem que fiscaliza, quem que garante que o dinheiro está sendo aplicado como deveria? Olha, quem fiscaliza são esses grupos. Um grupo é liderado por um conselheiro da Anatel indicado pelo Alcolumbre e o outro grupo é liderado pela secretária executiva do Ministério das Comunicações, que também é cota do Alcolumbre. E você tem esses grupos que supervisionam e fiscalizam. Eu cheguei a fazer um pedido de lei de acesso para um desses grupos, pedindo a íntegra dos contratos, né? E eles disseram, a gente não tem. Só quem tem são as entidades. Peraí, desculpa, você pediu... O grupo de controle não tem os contratos que ele tem que controlar, é isso? E ele disse que não tem. Então, eu também fiquei tentando entender que tipo de fiscalização é essa, que o fiscal não sabe quais são os contratos que a entidade assina, né? E daí, quando você descobriu que uma das empresas que recebeu um contrato de 113 milhões, a dona era beneficiária do Bolsa Família, o que você fez? Você procurou quem e o que você obteve como explicação e justificativa para isso? Mas não responda já, só depois do intervalo, por favor. Michele Bolsonaro contrariou a trajetória convencional de uma ex-primeira-dama. Desde que Jair Bolsonaro deixou a presidência, ela não sai do noticiário. Se o Bolsonaro não tivesse perdido a eleição, ela não seria presidente do PL Mulher. Michele tem se tornado uma das figuras mais influentes da política brasileira, mas também uma das mais difíceis de acessar. Boa parte do que o público sabe sobre sua trajetória vem da própria versão que ela escolheu contar. Nós não passamos fome, mas nós passamos dificuldade. Mas o que existe para além dessa narrativa? Eu decidi que era hora de mergulhar na história de Michele. Os filhos não consideram a madrasta como família. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou. E eu não tinha feito nada contra ele. Descobri como Michele de Paula Fimo Reinaldo se tornou Michele Bolsonaro. Este é Michele, um podcast original UOL Prime. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. O que eles responderam, Júlia? Se é que eles te responderam? Eles responderam nada, porque a beneficiária nunca me respondeu e a empresa também não. Procurei o dono da empresa e ele também não me respondeu. Uma coisa que me chamou a atenção foi que a beneficiária do Bolsa Família, ela mora a 525 quilômetros da sede da empresa. A sede da empresa fica no Maranhão, que é reduto político do ex-ministro Juscelino, e a empresa, a dona, né, ela fica no interior do Piauí. E aí, olhando lá as regras de seleção dessa entidade, que eu consegui achar numa apresentação de PowerPoint, no meio lá de uns outros documentos, eu vi que existia um critério que limitava os fornecedores a contratarem 20% do volume total de unidades daquela fase de obras. E o que aconteceu? Essa empresa do Bolsa Família, dias depois de ela assinar o contrato, ela passa a ser controlada por um grupo lá do Maranhão que tinha assinado um outro contrato com a mesma entidade. Ou seja, com os dois contratos, eles ficaram com 33% do volume, porque na hora de assinar, era o nome de duas pessoas diferentes. Então, é como se cada empresa tivesse ficado com um percentual. Mas como a empresa da beneficiária do Bolsa Família passou para o mesmo grupo que já tinha assinado outro contrato, eles conseguiram ficar acima do limite permitido. Quer dizer, então, que uma beneficiária do Bolsa Família abre uma empresa a mais de 500 quilômetros de distância da casa dela, recebe um contrato de 113 milhões dessa entidade privada que gere metade, 5 bilhões para cada entidade, não? É democrático assim, não? Essa gere 3,1 bi e a outra gere o restante. Tá certo. Então, essa entidade aí dos 3,1 bi permite que essa mesma empresa da beneficiária do Bolsa Família seja vendida para um outro grupo de empresas que já tinha outros contratos que, somando os dois, dá mais do que ela pode gerir, que é 20% do total. É exatamente isso? Exatamente isso. E ninguém vai fazer nada a respeito? Quer dizer, vai ficar por isso mesmo? Ninguém tem atuação. Assim, o Poder Público, a CGU, o Ministério Público, ninguém vai fazer nada. Olha, tem alguns deputados que pediram ao TCU já há algum tempo
tempo, né, eu venho publicando várias matérias sobre essa estrutura, porque me chama muito a atenção essa questão desse limite estranho entre o público e o privado e como essa estrutura vem sendo, né, vamos dizer assim, controlada pelo Centrão. Então, houve já alguns pedidos para o TCU para investigar, mas até o momento eu não soube se andou, se não andou, eu tenho tentado conseguir essa informação, porque algo precisa ser feito, isso precisa ser dado transparência, a gente precisa saber quem são os funcionários, que contratos são esses, porque é dinheiro de uso público. Felizmente, o Arenão não tem nenhuma influência do Tribunal de Contas da União, né? Então a gente pode ficar tranquilo que eles alguma coisa vão fazer. Ironias à parte, você descobriu uma mina de ouro, só que o Arenão chegou antes, né? Por exemplo, o Davi Alcolumbre, que nomeou tantas pessoas no Ministério das Comunicações, na Anatel, que é a agência que supostamente deveria regulamentar e fiscalizar o setor, ele fala alguma coisa sobre isso? Ele disse que as nomeações são do executivo, que o executivo é o responsável por todas as nomeações. Sim, quem tem a caneta e nomeia e publica lá, sim, mas obviamente se as pessoas são indicadas por ele, eu indiquei você, mas eu não vou dar nenhum palpite no que você vai fazer aí com a sua caneta. É essa a resposta. Funciona assim como se fosse uma pirâmide. O presidente Davi Alcolumbre lá em cima, com o setor, e abaixo dele o ex-ministro Juscelino, um pouco também o senador Everton Rocha. Eles são muito amigos entre eles e são aliados assim de primeira hora. E aí, conforme a gente vai descendo nessa pirâmide, você vai tendo outros indicados desse grupo, né, que vai pegando todo o setor. E quando você descobre na outra reportagem que eles estavam usando o dinheiro de finalidade pública, que tem uma finalidade específica de levar a internet para quem não tem, e o dinheiro está sendo usado para fazer monitoramento eleitoral, que não tem nada a ver com isso, o que eles respondem ou não respondem também? Eles disseram que eles contrataram uma série de serviços e esse serviço não foi contratado. Agora, o contrato ele tem duração de 1 ano, né? Então, a gente precisa acompanhar para saber se eles não vão contratar esse serviço daqui a 3 meses, que é o período eleitoral. E tem como, quer dizer, os parcos dados que eles publicam são suficientes para fazer uma fiscalização permanente? Eles divulgam com periodicidade, detalhadamente, ou é só o que eles quiserem, o que der na telha? Eles não publicam nada com periodicidade, não tem como a gente ficar fiscalizando, né? O que a gente consegue é com fontes, às vezes ali um processo de contratação que abre, a gente consegue pegar para tentar ler e ver o que está sendo feito. Mas não, a gente não consegue saber se eles vão contratar ou não vão contratar, a não ser que eles digam. Para uma empresa que foi recém-aberta, a 500 quilômetros de distância da casa da dona, para uma pessoa que não deve estar nadando em dinheiro, senão não estaria no cadastro do Bolsa Família. Como é que eles sabem, avaliam se essa empresa tem capacidade técnica para fazer aquilo que ela foi contratada para fazer? Pelo que a entidade disse, eles têm um compliance. E aí o compliance, ele dá uma olhada se a empresa tem alguma questão, acho que burocrática, né? Vamos ver se ela está em dia com as licenças. E assim eles vão contratando as empresas nesse sentido, né? E a gente publicou todas as manifestações das entidades, de todos os citados dentro da matéria e numa matéria separada. Então, quem for ver a matéria pode ler a íntegra. E eles explicam lá essa questão que eles têm um compliance e que eles iam dar uma olhada, né? Agora que a gente falou que ela é beneficiária do Bolsa Família. E não só, ela estava no ano passado na Justiça para conseguir receber R$6.000 de um salário maternidade rural, porque ela disse que ela passou a vida inteira trabalhando como trabalhadora rural em agricultura familiar, já tinha passado como atendente de churrascaria, de concessionária de moto, enfim, é uma pessoa que tem um passado, assim, vamos dizer, humilde. Bom, a gente, ironias à parte, já viu essa história se repetir N vezes em vários esquemas. Você coloca uma pessoa que não tem nada a ver com a história para dar o nome, emprestar o CPF para fazer um esquema, né? Felizmente, o compliance vai dar uma olhada, né? Agora que você já descobriu tudo, fez o trabalho deles, é bom que eles deem uma olhada. E enquanto isso, então, o Arenão pode ficar tranquilo que esse dinheiro vai continuar fluindo e, enfim, ninguém vai estar olhando. Fora você. Essa é uma área que ela conseguiu, o Alcolumbre conseguiu não perder, né, depois da questão do Jorge Messias, da indicação dele para o STF ter sido recusada pelo Senado. E até eu conversei com algumas fontes, né, e perguntei, gente, mas depois desse episódio ele não vai perder essa área?
E aí o que algumas pessoas me disseram assim, não, isso aqui é dele, é um cofre do Centrão, e se mexer com esse setor, aí é uma briga para o resto da vida, aí termina a relação de vez. Tem um nome para isso, né? Chama chantagem. Júlia Afonso, são várias reportagens, as pessoas vão querer ler mais, porque é uma história que beira o inacreditável, embora seja absolutamente crível. Onde é que elas podem encontrar? Elas conseguem encontrar no uol.com.br/prime. Muito bom, Júlia Afonso. Continue, por favor, zelando por nós e ajudando o compliance das empresas a encontrar esses pequenos detalhes aí, como 113 milhões que escaparam assim. Muito obrigado, parabéns pelas reportagens. Obrigada e até a próxima, Toledo, espectadores e ouvintes. Essa e muitas outras reportagens da Júlia e de todos os nossos colunistas e repórteres você pode ler na íntegra assinando o UOL. Lá também você vai ver e ouvir as reportagens investigativas feitas pela equipe do UOL Prime na íntegra. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico, além de ter acesso também às análises e à opinião dos nossos colunistas. E também, de quebra, dá para aproveitar benefícios como descontos em cinemas, peças de teatro, festivais musicais e tem acesso ao UOL Play e a outros serviços. Confira em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Júlia Afonso. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Paulo Camilo e do Gabriel Simões. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelichnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e do Eduardo Bonavita. A foto de capa do podcast foi tirada pela Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.